Olá, quinto ano! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão da Hora do Saeb. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente curricular de História, e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Então, se vocês estão curiosos para saber sobre o que nós vamos conversar na nossa aula, fica atento que eu vou te falar o que é. O nosso aulão tem como título Quem tem boca, vai a Roma. E nós vamos trabalhar o seguinte conteúdo: o ser humano e os meios de comunicação. Então, para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer, eu te convido a vir praticar comigo. Então, para você que está ligadinho aí comigo, tem a primeira questão do nosso praticando. Fique atento na leitura para você conseguir resolver do modo mais fácil. Então, vamos lá. No passado, as pessoas se comunicavam por cartas que demoravam dias ou meses para chegar. Com a invenção do telefone no século XIX, lembrando que o telefone é um desses meios de comunicação que a humanidade vai criando ao longo do tempo no seu desenvolvimento, não é? A comunicação ficou mais rápida. Hoje os celulares permitem falar com alguém do outro lado do mundo em segundos. Mas será que essa tecnologia só trouxe benefícios? Então é uma questão para você refletir bastante para poder responder. Vamos ver então as nossas alternativas de resposta? A pergunta que fica é: qual foi uma das principais mudanças trazidas pelo telefone para a sociedade? Letra A diz assim, alternativa A: diminuiu a velocidade da comunicação, pois as cartas eram mais eficientes. B: tornou a comunicação apenas visual, como em videoconferências. C: aumentou o custo para enviar mensagens, dificultando o acesso. Ou letra D: agilizou a comunicação, permitindo conversas em tempo real. Então, qual destas alternativas de fato pode caracterizar, ou melhor, pode não, caracteriza de fato uma dessas principais mudanças trazidas pelo telefone para a sociedade? Então, você vai analisar A, B, C e D para responder corretamente, tá bom? Então, nós queremos que você tenha bastante cuidado ao pensar essa questão, porque o telefone, hoje em dia, é algo muito comum, não é? A maioria das pessoas tem um telefone, às vezes, no bolso ou na mochila, ou utiliza em casa quando chega, se você não sai com ele para onde você vai no seu dia a dia, para a escola ou para o trabalho, alguma coisa assim do tipo, né? Vocês ainda não trabalham, né? Eu espero. Mas estudam, então, às vezes você leva, às vezes você não leva. Então, nós vamos começar a analisar as nossas alternativas de resposta. Mas será que tem alguém já respondendo alguma coisa no nosso chat aí, né? Ainda não, né? O pessoal ainda está com sono ainda, o quinto ano. Eu espero que eles acordem e comecem a participar também do nosso chat. Então vamos lá. Na alternativa A diz assim: diminuiu a velocidade da comunicação, pois as cartas eram mais eficientes. Se nós levarmos em conta o que o nosso texto, de apoio, falou para a gente, que cartas levavam dias, às vezes até meses para chegar ao seu destino, enquanto um telefone você pega, liga, fala com a pessoa no mesmo instante, então a gente não pode considerar a alternativa A como uma alternativa correta, porque ela está dizendo que as cartas eram mais rápidas do que fazer uma ligação via telefone. Então, ela não pode ser considerada correta. Então, a gente já descarta a alternativa A. Na alternativa, mudanças que foram inseridas na sociedade a partir do uso do telefone, diz assim: tornou a comunicação apenas visual, como em videoconferências. É verdade? Toda vez que você fala com alguém pelo telefone, você só faz chamadas de vídeo em videoconferência? Ou você tem outras formas de se comunicar utilizando o telefone? Como, por exemplo, fazendo uma chamada de voz, seja ela de forma direta via operadora, ou por um aplicativo, como, por exemplo, o WhatsApp e outros que suportam chamadas de voz. Ou ainda digitando e enviando um texto, mandando uma mensagem por escrito. Claro que nós temos essas outras formas. Então, claramente, a letra B não pode ser considerada verídica também. Por quê? Porque nós temos vários usos para o telefone, não somente videoconferência. Na letra C diz assim: aumentou o custo para enviar mensagens, dificultando o acesso. Bem,
Por muito tempo, né, de fato, as mensagens eram cobradas pelas operadoras quando você utilizava apenas o chamado SMS, né? De fato, eram cobradas, mas existiam pacotes também que você não tinha o custo, né, por mandar mensagens de texto. E hoje em dia nós temos muitos apps mensageiros, né, que suportam vídeos, que suportam chamadas de vídeo, que suportam mensagens de voz e também mensagens de texto, sem cobrar nenhum valor adicional, desde que você tenha acesso à internet, né? Então a letra C também não é verdadeira. Na nossa letra D, nós temos assim, a seguinte afirmativa: agilizou a comunicação, permitindo conversas em tempo real. E, de fato, nós podemos verificar isso no nosso dia a dia. Quando eu quero, por exemplo, falar com a minha mãe, que mora em outra cidade, eu ligo para ela, se ela estiver disponível, ela atende, e nós conversamos ali na mesma medida que eu falo daqui, ela ouve lá, ela fala e eu também escuto, não é? Nós temos aí uma resposta no nosso chat, né, da escola... Vamos ver quem temos aí, então. Escola Ursulina, o 5º ano B, respondeu que a resposta correta é a letra D. E, de fato, é a letra D. Então, o telefone, na medida que ele foi sendo implementado na sociedade e teve vários avanços na sua tecnologia, ele permitiu que, de fato, nós tivéssemos uma velocidade maior de comunicação, permitindo não só uma aproximação maior entre pessoas que estão distantes, quanto também melhorando a questão de se fazer negócios e outras atividades do nosso dia a dia. Os alunos também do 5º ano 1 de Urucurituba responderam que a resposta correta é a letra D da questão 1. Parabéns a todos vocês que participaram e vamos prosseguir para a nossa próxima questão. Na nossa questão 2, nós temos o seguinte: os primeiros telefones eram de tamanho superior e com um custo elevado, ou seja, era caro, só usados em empresas e por famílias ricas. Com o tempo, eles ficaram menores, mais baratos e populares. Nos anos 2000, surgiram os celulares com internet, mudando novamente como nos relacionamentos. Ou seja, na mesma medida que a tecnologia de comunicação dos telefones celulares evoluiu, o modo como nós nos relacionamos com outras pessoas também teve uma mudança. É isso que o nosso texto está falando. Então vamos à nossa pergunta das alternativas. Então aqui, ó, por que os telefones não eram comuns no início? Então por que quando surgiram esses telefones não era comum você ter ele em todas as casas de família e só apenas em casas de famílias ricas ou empresas? Vamos ver as nossas alternativas? Na letra A fala assim: eram pequenos demais e as pessoas os perdiam facilmente. B, não tinham utilidade, pois todos preferiam cartas. Letra C, eram caros e grandes, limitando seu acesso. D, funcionavam apenas em países estrangeiros. Questão a se pensar. Por quê? Você pode imaginar, mas professor, o telefone é tão importante assim? Sim, o meio de comunicação, os meios de comunicação sempre foram um obstáculo que a sociedade tentou, né, superar, não os meios, mas as dificuldades na comunicação, né? Então, os meios de comunicação foram formas encontradas pela humanidade de superar a limitação, tá, da comunicação. Porque você imagina numa cidade isolada, que não tem contato com a área externa, de repente essa cidade é perto de uma montanha e aconteceu um deslizamento de terra e as pessoas ali são isoladas, não tem nenhum meio de comunicação, não tem como chamar a ajuda de fora para ajudar a resgatar pessoas, a recuperar a cidade ou até mesmo ajuda econômica por parte do governo. Você já imaginou viver num mundo sem comunicação, onde você não pode enviar uma mensagem, você não tem acesso a notícias e outras coisas mais que a falta dessa comunicação pode lhe trazer? É um problema, não é? Então vamos continuar aqui nas nossas alternativas, verificando qual delas de fato pode ser tida como verdade nessa questão de por que os telefones não eram tão comuns no início da sua fabricação, no início da sua existência. Tá bom? Então vamos lá. Na letra A diz assim: eram pequenos demais e as pessoas perdiam facilmente esses celulares.
ou esses telefones. Será que isso é verdade? Bem, lá no nosso texto, a gente viu que isso não pode ser verdade, porque dizia que os telefones tinham um custo muito grande e que eles eram também, por si só, grandes. Se você ainda não ouviu, durante algum tempo, né, depois que começaram a surgir os smartphones e aparelhos cada vez menores, os aparelhos antigos, por exemplo, na questão de celular, eram chamados, por exemplo, de tijolões. Por quê? Porque eram grandes, né? Então, eles foram apelidados dessa forma. Então, a letra A não pode ser verdade, porque eles não eram pequenos. Nós temos ali uma participação do anexo Ayrton Senna, respondendo que a nossa questão 2 é a letra C. O quinto ano 1, né, está respondendo essa questão. Será que a letra C, aí a turma do anexo Ayrton Senna tem certeza? Daqui a pouco nós vamos saber. É só ficar prestando atenção para saber se essa resposta está correta. Então vamos lá para a nossa alternativa B. O que ela diz? Não tinha utilidade, pois todos preferiam cartas. Será que se de fato todos preferissem as cartas, na medida que a tecnologia da comunicação foi melhorando, que ela foi ampliando os meios de utilização desses telefones, será que as cartas então não permaneceriam sendo utilizadas de modo que os telefones não ganhassem espaço? E a gente vê que não, né? Que na verdade hoje em dia quem manda a carta, né? Pouquíssimas pessoas ainda mantêm o hábito de enviar cartas para alguém. Normalmente você vai no aplicativo de mensagens, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e vários outros, e você dispara uma mensagem de texto ali que a pessoa vai receber na hora, sem precisar esperar dias ou meses para receber aquela carta. Nós temos ali da escola Weimar Andrade, eu acho que é Andrade, né? O aluno Lucas Emanuel do quinto ano, respondeu que é a letra C. Vamos verificar então, já verificamos que A e a B não eram verdade, então vamos verificar a nossa letra C. Eram caros e grandes, limitando o seu acesso. É justamente isso um dos pontos apresentados no nosso texto como, né, uma das causas da limitação do uso do acesso dos telefones quando eles surgiram. O tamanho, né? Não só o tamanho, mas principalmente também a questão do alto custo que seria para você comprar uma linha telefônica, né, e manter pagando mensalmente. Então não era todas as famílias que tinham condições de fazer isso, não é? Então sim, a resposta correta é a letra C. E na nossa letra D, vamos ver por que ela é em verdade. Na letra D diz assim, funcionava apenas em países estrangeiros. E a gente sabe que não é verdade. Desde que você tenha antenas instaladas próprias para trazer essa funcionalidade de comunicação via celular, em qualquer lugar do mundo ele pode funcionar, e não só no estrangeiro, como também no nosso Brasil, né? Também foi implementado e temos hoje um grande sistema de telecomunicações. Ok? Então vamos lá para a nossa próxima questão. A questão número 3 diz o seguinte: antes dos celulares, as pessoas usavam telefones fixos, em casa ou em orelhões. Hoje podemos levar o celular no bolso e usá-lo em qualquer lugar. Isso trouxe liberdade, mas também novos desafios como o uso excessivo. Para você que nunca ouviu falar em orelhão, acredito que a maioria de vocês não deve conhecer. Antes, a empresa de telecomunicação, né, uma antiga que se chamava Telemar e algumas outras também que existiam aqui, o que elas faziam? Elas colocavam estrategicamente espalhadas pelas cidades algumas cabines telefônicas assim, né, num formato assim, parecia uma meia-lua, e dentro tinha um telefone que ficava fixo lá, que você comprava fichas e colocava nesse aparelho, e você fazia ligações. Dependendo do valor da ficha, você tinha mais ou menos tempo para realizar essas ligações. Mas o telefone tinha que ficar lá para uso coletivo da população que comprava essas fichas, né, e ia lá utilizar esses serviços. Ou então também, uma coisa que ainda existe muito hoje, são os telefones fixos residenciais e também os que ficam dentro das empresas, os empresariais, ainda existem, que não podem se mover do lugar, né? Que você tem que deixar ali fixo, ou que às vezes é sem fio, mas que tem uma certa limitação do espaço que você pode retirar da base e rodar ali naquele espaço e devolver para aquela base. Senão ele perde conexão, ele perde sinal. Então você imagina que anteriormente as telecomunicações, antes da invenção dos aparelhos celulares, elas eram dessa forma. Então vem a nossa seguinte pergunta: qual vantagem os celulares modernos trouxeram em comparação aos telefones fixos?
tá bom? A gente vê que na medida que a gente vai avançando aqui nas nossas questões, nós estamos vendo também o processo de avanço da tecnologia na questão de telecomunicações, não é? Então a nossa letra A diz assim: exigem que as pessoas fiquem sempre em casa para usá-los. B, permitem comunicação móvel sem depender de um lugar fixo. C, são mais difíceis de carregar por serem muito pesados. Ou letra D, impedem o acesso à internet e redes sociais. Então, qual dessas alternativas, de fato, caracteriza uma dessas funcionalidades que os celulares trouxeram para a gente a partir do momento que eles foram implementados? Vamos analisar as questões. Na nossa letra A, diz assim: exigem que as pessoas fiquem sempre em casa para usá-los. Será? Na verdade, não, né? Porque um celular é diferente de um telefone fixo. Então, se você prestar atenção, já deve saber qual a resposta correta. Porque um telefone fixo, como diz, ele é fixo, ele precisa permanecer naquela localidade, no espaço da casa ou da empresa, sem poder ser levado para fora daquele ambiente, porque senão ele fica sem conexão. E um telefone sem conexão não é muito útil para as pessoas, não é? Então, a letra A, ela não pode ser considerada correta. E a nossa letra B, será que ela é verdadeira? Vamos verificar. Permitem comunicação móvel sem depender de um lugar fixo. De fato, os telefones celulares, a partir do momento que eles foram implementados, eles permitem uma comunicação do aparelho com o satélite através dos chips hoje em dia, né? Nós temos resposta ali da escola Ursulina, que respondeu que a resposta correta é a letra B. De fato, o pessoal do 5º ano da escola Ursulina respondeu corretamente, tá bom? Que antes nós tínhamos as tecnologias CDMA, TDMA do telefone, uma coisa que vocês não vão saber, nem eu sei explicar direito essa questão aí, que é a questão das operadoras. Mas hoje em dia a gente sabe que os chips de telefone, né, até os nano SIMs, são inseridos no aparelho, e é justamente essa tecnologia desses chips que permite que o aparelho celular se conecte diretamente com o sinal do satélite, e desde que haja cobertura das antenas, ele emite sinal. Você pode sair daqui para Manacapuru, sair daqui de Manaus, vai para Manacapuru, vai para Presidente Figueiredo. Se tiver sinal, o seu telefone vai funcionar e você vai ter comunicação. A Escola Estadual Professor Armando Ketlin, do 5º ano ali, né? O pessoal respondeu o 5º ano 1, que é a letra B, a opção correta, e vocês estão certíssimos. Então, os telefones celulares não dependem de um local fixo para funcionar. Desde que você tenha cobertura de satélite, eles funcionam permitindo a sua comunicação e ainda algumas outras coisas mais, como, por exemplo, acesso à internet. Então, se eles permitem acesso à internet, a letra D não é verdadeira. Desde que o seu telefone tenha essa tecnologia de acesso à internet, adivinha, você vai conseguir acessar independente do local onde você estiver e tenha cobertura ali da sua operadora de telefonia. Então, a nossa alternativa correta, como a gente já sabe, é a letra B. E essa facilidade de realizar comunicação por um aparelho celular em diversos locais, né, movendo daqui para lei de casa, para a escola, para o trabalho, para outros lugares onde as pessoas caminham no seu dia a dia, facilita bastante a realização de pedidos de socorro, realização de negócios, ou simplesmente para você compartilhar um momento alegre do seu dia com a sua família ou com outras pessoas que você conhece. Quando, por exemplo, eu vim aqui numa lanchonete tal com minha família, você faz uma foto e posta ali no seu Instagram, posta nas suas redes sociais, as pessoas vão lá e curtem. Você compartilha um pouco do seu dia a dia por conta dessa facilidade de comunicação que os telefones celulares permitem termos fora do ambiente da casa ou do trabalho, mas sim em qualquer lugar onde você tenha cobertura do sinal. Ok? Vamos então para a nossa quarta questão. Com os smartphones, além de ligações, podemos tirar fotos, acessar redes sociais e fazer compras. Olha, se os primeiros eram fixos, dependiam de ficar numa única localização, eram grandes e caros, agora nós temos um processo de facilitação ao acesso desses aparelhos e as funcionalidades que eles nos permitem ter aumentaram ainda mais, né? Tem gente que ganha dinheiro através dos celulares, das plataformas digitais que a gente tem acesso pelo celular e está
trabalhando com isso, trabalhando com internet e utilizando um aparelho celular para isso. Então a gente percebe que essas funcionalidades desses aparelhos, ao longo dos anos, com o aumento da tecnologia que é empregada neles, se modificou bastante, não é? Então, porém, algumas pessoas passam horas demais nesses aparelhos, afetando convívios familiares e estudos. Olha o perigo também ali, junto com a comodidade. A tecnologia ajuda, mas exige equilíbrio. Então, depois de vermos um pouco desse texto, vamos à nossa pergunta-chave da questão. Então, qual é um possível impacto negativo do uso excessivo de smartphones? Será que você está utilizando em excesso o seu smartphone? Ou será que você tem equilíbrio com ele? Vamos lá então às nossas alternativas. Letra A diz assim: pode prejudicar relações pessoais e produtividade. Letra B: melhora a comunicação sem trazer nenhum problema. Letra C: aumenta o tempo dedicado a atividades ao ar livre. Ou letra D: reduz o acesso a informações importantes. Qual dessas alternativas será que é a verdadeira? Vamos começar a analisar as nossas opções de cima para baixo. Vamos fazer o inverso dessa vez? Então, na letra D diz assim: reduz o acesso a informações importantes. Desculpa, o professor coçou, mas já me recuperei, vamos continuar. Vamos lá então. Será que de fato os smartphones de hoje em dia, com acesso à internet, ligações, chamadas de vídeo, redes sociais, aumentando a facilidade da comunicação, reduz o acesso a informações importantes? Muito pelo contrário. Um aparelho celular hoje na mão, nossos smartphones, nos permite ter uma gama muito grande. Quando eu falo uma gama, uma variedade muito grande de informações que até um tempo atrás nós não tínhamos. Por exemplo, quando eu era criança, que eu estava no 5º ano da idade de vocês, eu nem sabia o que era um telefone celular. Não vou falar a minha idade para vocês, vão ficar curiosos, mas não tinha celular. Só para vocês ficarem sabendo. Então o que acontecia? Se eu quisesse falar de alguma coisa, eu tinha que ir, adivinha para onde? Para a biblioteca, era isso mesmo. Eu tinha que ir pesquisar em livros, enciclopédias, na famosa Barça, que existia, ainda existe hoje também, né? Eu tinha que fazer pesquisas, tinha que ler, anotar, e não podia tirar os livros da biblioteca, da escola, tinha que pesquisar lá, anotar e levar para casa para terminar os trabalhos. Então, quando nós falamos que esses telefones, que esses smartphones hoje estão dizendo que reduz o acesso às informações importantes, é em verdade. Claro que você tem que ter um cuidado, uma filtragem correta sobre que tipo de informações você vai consumir para não ser enganado pelas famosas fake news, né, que está muito na moda de serem produzidas nos dias de hoje. Eu estou sabendo que os alunos do 5º ano 2 da escola Joaquim de Paula respondeu que a resposta correta é a letra A. Será? Vamos já saber se é essa mesmo. Na letra C diz assim, ó. Lembrando que a gente está indo de baixo para cima, tá bom? Olha, temos mais uma resposta ali. A aluna Maria Luísa, do 5º ano da escola estadual Professor Armando Kettler, de Urucurituba. Obrigado, Urucurituba, pela participação. Respondeu que a opção A é a correta. Vamos já saber. A letra C diz assim: aumenta o tempo dedicado a atividades ao ar livre. Será que se você pegar o seu celular, ficar ali horas e horas passando o seu dedinho ali nos vídeos do TikTok ou outras redes sociais, vendo os stories de outra pessoa ali, ou sabendo a fofoca de quem casou, de quem separou, você vai de fato se dedicar a uma atividade ao ar livre? A não ser que você pegue seu celular, vá para debaixo de uma árvore e ficar vendo ali as mensagens, né, no espaço aberto. Fora isso, dificilmente quem está envolvido no celular vai se preocupar com outra coisa, não é? Então, infelizmente, a letra C não pode ser considerada a verdade. Na nossa letra B diz assim: melhora a comunicação sem trazer nenhum problema. Será que, de fato, a utilização excessiva dos celulares melhora a comunicação? Pelo menos, não com quem está perto de você, né? Porque ao invés de você realizar um diálogo, discutir sobre coisas importantes da organização da casa, ou outras questões que sejam relevantes no seu dia a dia, você passa o tempo ali mudo utilizando o celular. E às vezes você se comunica mais digitalmente, não presencialmente, com outras pessoas, né? Postando seus stories, curtindo publicações de outras pessoas. Então, essa interação
acaba diminuindo. Então, a sua comunicação interpessoal ali com as pessoas perto de você acaba tendo um prejuízo, tá bom? Na nossa letra A, é, de fato, a nossa resposta correta quando diz que ela pode, sim, prejudicar as relações pessoais e a produtividade, porque você para de se comunicar corretamente com as pessoas, de olhar no olho, de dialogar, de conversar, e ao invés de você estar fazendo as atividades da escola ou outra coisa que seja importante você realizar, você está preso no celular, então sua produtividade também diminui. Queridos, muito obrigado a todos vocês pela atenção, mas agora é hora de encerrar. Então, nós verificamos um pouco hoje sobre a questão do ser humano e os meios de comunicação. O ser humano, essa pessoinha aí que é você, que sou eu, que somos todos nós, né? Somos, então, pessoas importantes e que, claro, que se utilizam dos meios de comunicação, das tecnologias que foram inventadas pela humanidade ao longo do seu tempo, da sua existência, não é? E um dos pontos importantes a gente falar é que esses meios de comunicação, como você vai ver aí na tela comigo, nos nossos pontos que vão aparecer, são formas de o ser humano começar a superar as dificuldades da distância, da saudade e da problemática que a falta de comunicação pode trazer. Auxílio militar, orçamentário, né, econômico, ou mesmo comercial. Então, os meios de comunicação facilitam esse acesso a outros locais, mesmo por meio digital, e também as informações. Além disso, nós temos que pensar que o ser humano começou a pensar nessas formas de se comunicar desde o início da sua existência, como, por exemplo, na pré-história nós tivemos as chamadas pinturas rupestres, onde o ser humano fazia nas paredes das cavernas pinturas utilizando carvão, utilizando tintas à base de terra ou de cascas de frutas, e desenhavam lá o seu dia a dia, os seus rituais, os seus momentos de caçada para alimentar a população que morava naquela determinada região. Então, as pinturas rupestres são as primeiras formas de comunicação que o ser humano inventou. Além dessas pinturas também, a gente pode imaginar que outras também foram inventadas, como, por exemplo, não só imaginar, mas ter certeza que a escrita é uma delas, que é o fato que separa a pré-história do início do período da história, que é quando o ser humano domina a prática da escrita e, de fato, começa a anotar ali, né, através de um sistema alfabético, em alguns casos, como no caso ali dos fenícios, mas também pode ser os hieroglifos, como, por exemplo, ali no caso do Egito, ou também a escrita cuneiforme, como no caso da Mesopotâmia. Então, o ser humano começou a desenvolver diversas formas de se comunicar, além das pinturas rupestres também, a própria escrita. E ao longo do tempo, esses meios de comunicação continuaram a evoluir, surgindo, por exemplo, o rádio. Não foi só o rádio, claro que temos outras formas também, né? O telégrafo e por aí vai. Mas eu vou citar aqui para vocês o rádio, porque ainda é um meio muito utilizado nos dias de hoje, como forma de se manter ligado, antenado no que acontece no seu país, na sua cidade e no mundo. Por exemplo, no interior, né, nos municípios do interior, nas comunidades onde não tem, muitas vezes, aquela antena que transmite o sinal da TV aberta, as pessoas utilizam os rádios para ouvir as notícias, ouvir música e saber o que está acontecendo para além do seu espaço ali onde ela mora. Entendeu? Então é um meio importante de comunicação ainda hoje. Então, com esse processo de evolução da tecnologia, como a gente vai ver então, que essa tecnologia não para de se movimentar, ela não para de jeito nenhum, não é? Surgem coisas novas, aplicações novas a tecnologias antigas que são melhoradas e são reutilizadas de uma forma mais eficaz. Então, permitiu, assim, o surgimento dos telefones que nós utilizamos hoje. Não, a gente nem chama mais de telefone, né? Nós chamamos de smartphones, porque eles nos dão acesso ao mundo na palma da mão. Acesso à internet, fotos, vídeos, notícias e o que mais você quiser. Lembre de manter um filtro, de manter um cuidado com tudo que você consome nesse smartphone que está nas suas mãos, ok? Mas, para além dessas questões que nós vimos agora, eu tenho um recado bem importante para vocês que querem saber mais como acessar o nosso conteúdo do Saber Mais. Fica de olho para saber. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube,
@Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.